aqui, o Evangelho e a cruz. É redundância, é pleonasmo, é repetição, é lógico. Mas muita gente não sabe dessa lógica, dessa verdade. Quando nós não temos a revelação do alto, para nós não bate muito. E eu gosto do cristianismo, como eu disse agora há pouco, porque o Espírito Santo sabe quem quer, quem procura, quem deseja, quem ama, e ele começa a ensinar a verdade. Por isso seu coração tem que ser um coração sedento. Por isso você tem que ser uma pessoa que quer aprender, que quer crescer no conhecimento de Deus. Então, o Espírito Santo está mostrando para a igreja hoje que a cruz e o Evangelho são sinônimos. Quase você não ouve isso. Mas quando você conhece verdadeiramente o Evangelho, a cruz, você vai ver que, parece. E eu vou provar na Bíblia, tá? Vou provar na Bíblia. Para mim, na prática, Cristo, Evangelho e cruz são sinônimos, na prática. Tá? Esses três, Cristo, Evangelho e cruz. Esse tripé, tá? Esse trio aí são sinônimos. O Evangelho e a cruz não tem sentido sem Cristo. Você já viu o Evangelho sem Cristo? Não. Quer dizer, você já viu cruz sem Cristo? Não. Não existe. Não tem sentido. Tá bom? Cristo nunca está separado do Evangelho e da cruz. Quando eu prego Cristo, prego a cruz, prego a mesma coisa. Quando se fala do Evangelho, fala-se do Cristo crucificado. Mas muitos não estão pregando o Cristo crucificado. Paulo falou, eu vou só pregar Cristo crucificado. E outros falaram, eu só vou pregar o Evangelho de Cristo. Mas infelizmente muitos não ouvem o Evangelho. Ouvem uma parte do Evangelho. Tá? Um Evangelho muitas vezes adulterado, humanizado. Quando você vai no culto de uma outra igreja, você vai gostar. Porque lá tem um Evangelho, muitas vezes, antropocêntrico, que agrada ao homem. Aqui não. Aqui é o que é. O Evangelho sem o Cristo crucificado não é o Evangelho. Química. Quem é bom de química aqui? Calma. Você sabe a fórmula da água? Quem não sabe, né? H é o que? Hidrogênio. E O? Oxigênio. Tá bom? Pode-se falar de água quando se tira o hidrogênio? Não. Mas oxigênio? Também não. Só é água quando tem hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Só é Evangelho quando tem o Cristo e a cruz. Entende? Se tirar, não tem. Precisamos estar atentos, irmãos. São verdades que muitos não conhecem. Deus está revelando verdades cruciais, essenciais para o Evangelho, para a igreja. Hoje, Valdir, eu estou conhecendo o Evangelho por causa da obra da cruz. Por quê? Aonde que é Cristo, Evangelho e cruz, biblicamente falando, tem a mesma coisa. Poder. Olha lá, acompanha comigo. Romanos 1,16. Vamos começar com o Evangelho. Vamos ler juntos, rapidão. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o quê? Poder de Deus para salvar. Amém? Entenderam? Vou correr.
cruz. Nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus. Vamos para a cruz. 1 Coríntios 1,18. Rápido no gatilho aí, vamos lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Evangelho é poder de Deus, a cruz é o poder de Deus para salvar. Você pode dizer um amém? Amém. Tá, Cristo. Eu poderia passar o resto da mensagem só lendo os versículos aqui. O Velho Testamento mostra Jesus, o poderoso Salvador. É impressionante como Cristo está presente no Velho Testamento, como a cruz está presente, como o poder de Cristo está presente. Apocalipse fala muito do Cristo poderoso. Apocalipse 1,8. Vamos ler só um versículo aqui para nós não tomarmos tempo. Apocalipse 1,8. Vamos ler junto, vai. Todo mundo. Não quero ver ninguém dormindo, porque eu quero ver todo mundo depois comendo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, vírgula, o Todo-Poderoso. Amém? A cruz é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus e Cristo é o poder de Deus. Por isso eu estou falando que são sinônimos para salvar. A cruz abriu os meus olhos para entender o Evangelho de Cristo. A cruz, para mim, eu posso dizer que tem sido a boa notícia da salvação para mim nesses últimos anos. O Evangelho significa boas novas da salvação. Para mim, hoje, a cruz também assim o é. Muitas pessoas não entendem por que a cruz foi levantada. Para que foi levantada no Monte do Calvário? Você tem que entender. Você precisa entender a razão dessa cruz. Eu gosto demais da cruz. A cruz revela que nós somos perversos, pecadores, necessitados. A cruz me revela tantas coisas. A cruz me revela que eu tinha uma grande dívida para com Deus por causa do pecado. A cruz me revela que eu sou tão indigno. Mas a cruz também me revela o Cristo tão bondoso, misericordioso. A cruz é o Deus que se fez homem e que sempre será homem e que se veio para buscar o homem. É o Deus que se tornou homem para buscar o homem e levar o homem para Deus. Jesus não apenas se esvaziou, como se humilhou, a ponto de se fazer pecado por nós. Quantos foram crucificados com Jesus? 2. 2 o quê? O corintiano era pão e o palmeiras era... Aí eu casquei. Aí não, hein? Aí não está na Bíblia. Nessa igreja só tem que estar na Bíblia. Pode parar, meu irmão. Está fora. Zero para você. Os dois eram malfeitores, os dois ladrões, os dois criminosos, os dois da pior espécie possível de gente. Amém? Amém. Você sabe que ele representa você? Sim. Amém. É o seu que reconheceu. Amém, amém. E ele foi colocado no meio de dois malfeitores, porque ele assumiu o nosso pecado, porque ele se fez pecado. Ele nunca pecou, mas ali ele estava se fazendo pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. É por isso que eu não brinco de ser crente, porque Cristo não brincou quando se tornou pecado para nós.
Isso foi um dos atos mais impactantes da história da humanidade. O Deus Santo se fazer pecado, ser crucificado entre dois ladrões, era o mesmo que ser feito a pessoa mais indigna. 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz é Deus se fazendo pecado por nós. É Deus tomando o nosso pecado para si. É Deus pagando o preço do nosso pecado. É Deus morrendo pelos nossos pecados. A cruz é muito séria. Tudo para que Deus pudesse nos fazer justos, pudesse permitir que nossa vida terrena até o fim pudesse ser sem o fardo do pecado, sem a dívida do pecado. Tudo para que nós pudéssemos receber concessão para a vida e vida eterna. Faz uns 20 anos que Deus tirou o fardo do meu pecado. Eu disse hoje que quando eu pequei, eu envergonhei o nome de Deus, e aquilo era um fardo para mim. Mas da cruz, Cristo tirou o fardo. E faz 20 anos que eu tenho uma vida de paz. É por isso que eu amo tanto a obra da cruz mudou a minha vida. Eu era um pastor de semblante duro. Eu escondia pecados. Eu não tinha alegria e paz. Eu pregava historinhas para todo mundo rir. Mas Cristo tirou o meu pecado, me justificou, tirou o fardo, e hoje eu posso, Nárcio, andar pelos 4 cantos do mundo sem medo de acusação, sem medo do diabo. É tão bom, tão bom. Quem não prestar atenção não vai comer. O nome Jesus significa que Ele veio salvar dos nossos pecados. Já que igreja tem que falar a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho trata com a salvação do pecado, com o problema do pecado. Se um dia você estiver num culto e as pessoas começarem a falar de coisas maravilhosas, mas não falar da salvação do pecado, tome cuidado. Tome cuidado, você está sendo enganado. Tá bom? As pessoas pegam o Evangelho, Marisa, e misturam tantas coisas gostosas, mas mentirosas. Não funciona. Não funciona. A cruz é o Evangelho. E o legal, que esse Evangelho foi anunciado aonde, primeiramente? Sabe quem pregou na cruz, a mensagem da cruz? Jesus. Eu fiquei impactado com isso. Jesus viveu a cruz antes da cruz, e na cruz Ele pregou a cruz. Incrível, incrível. Sabemos que havia 2 ladrões naquele dia. Ambos eram pecadores de carteirinha, eram os piores. Mas os 2, quando foram levantados da cruz, viram Jesus do lado, e eles acharam que Jesus era igual a eles. E tudo aparentava assim, que Jesus era mais um daqueles que mereciam a morte ali com eles. Tanto que Mateus 27:44, os 2 ladrões falaram assim, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Mateus 27:44, os 2 levantou a cruz, os 2 jogavam na cara de Jesus.
salvo como não foi salvo? Certo? Os dois no começo jogaram, incriminaram Jesus. Os dois. Mas alguma coisa aconteceu naquela cruz, Valtinho. Um daqueles ladrões ouviu Jesus falar algumas coisas lá. Parem, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Um daqueles ladrões começou a ouvir a mensagem da cruz. Nós sempre falamos que a cruz é perdão, perdão é cruz. E Jesus estava pregando a mensagem da cruz ali, sobre o perdão. Cruz é perdão de Deus para o pecador. A atitude e as palavras do Senhor Jesus na cruz foram uma poderosa pregação para o ladrão que foi salvo. A cruz é a graça salvadora de Deus. Quando eu fico vendo isso, que aquele ladrão que acabou de jogar na cara de Jesus, sem motivo, sem nada, ele recebe do alto, do céu, a graça de poder passar a crer em Jesus Cristo. A graça de Deus é algo tão poderoso que faz isso. Por isso não quero que você duvide da salvação de quem quer que seja da sua casa. Quando eu vejo essa salvação do ladrão da cruz, Valtinho, eu falo, não tem desculpa nenhuma para nenhuma pessoa sobre a face da terra. Qualquer um pode ser salvo, sim, Senhor. Eu fico impactado, que é graça. Aquele homem não merecia nada senão a morte, mas ele foi salvo pela graça. Ele recebeu a graça. Por quê? Porque graça é algo tremendo que Deus dá a quem nada merece. Aquele ladrão nos representa. Você e eu somos salvos pela graça. Agora, Kelly, você imaginaria que na cruz Jesus pregaria a mensagem da cruz? Quando lá na cruz, que era lá no Monte do Calvário, onde os romanos mataram centenas de pessoas pela cruz, crucificados, um lugar de morte, lugar de maldição, lugar de tristeza, lugar de desespero, de gritos, de dores. Quem pensaria que esse seria o lugar de salvação? Você já pensou nisso? Eita! Até hoje, muitos crentes não pensam dessa maneira. Acham que a cruz é pesada, a cruz é ruim, a cruz não quer cruz, não quer ouvir mais a mensagem da cruz, só me mostra que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não gosto da mensagem da cruz, não gosto do pregador da cruz, eu tenho vontade de brigar e dar um murro no pregador da cruz. Né? Quem diria que lá haveria salvação? Muita gente não acredita até hoje, mas eu creio que continua havendo salvação pela cruz. Amém. Eu continuo crendo que Deus salva pela cruz. Amém. Sabe, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Ele mandou pregar uma placa na cruz para dizer qual era o crime dele, o que estava escrito lá. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Aquele ladrão da cruz, ele viu o clamor de Jesus e provavelmente viu a acusação que caía sobre Jesus, o Rei dos Judeus.
ele recebeu o dom da fé. Se seu marido não é regenerado, ore para Deus dar fé para ele. Aquele ladrão viu Jesus e creu que Jesus é Rei, sim, Senhor. O que ele disse para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Teu reino. Então ele era um rei. Ele creu em Jesus Cristo. Entende? A cruz é um amoroso chamado de Deus para você crer e ser salvo. Semana após semana temos pregado a mensagem da cruz. Amados, creiam para serem salvos. Voltinho, o outro ladrão, ele viu, ouviu, mas ele não creu. Ele não creu. Lucas 23, de 39 a 41. Lucas 23, 39, 41. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Um creu, outro não creu. O que não creu, ele queria o quê? A salvação. Sim. Mas tem salvação para quem não crê? Não tem. Crê no Senhor Jesus. Jesus será salvo tu e a tua casa. Esse ladrão creu? Não. Foi salvo? Não. Mas queria salvação? Sim. Tem muita gente, Ivone, que quer ir para o céu, mas não crê no Cristo crucificado. Esse ladrão não creu na mensagem da cruz que foi pregada ali na cruz ali. Ele não foi salvo. Muitos ouvem a mensagem da cruz, mas não creem. Não é salvo. Que oportunidade esse ladrão teve, como aquele outro teve, ouvir do pregador da cruz a mensagem da cruz. Não há salvação quando não se crê. Você crê que Jesus Cristo te atraiu para fazer morrer o seu velho homem pecador naquela cruz? Porque esse velho homem não pode entrar. Calma aí um pouquinho. Porque esse velho homem não pode entrar. Você crê que Deus fez essa obra na cruz? E que quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Ele? Você crê nesse Evangelho, nessa obra salvadora da cruz? Você crê? Amém? Diga: eu creio que eu morri com Cristo para o pecado, para o mundo, para mim mesmo. Eu creio que na ressurreição Deus me fez nascer o Espírito e Cristo passou a viver em mim. Eu tenho um novo coração, um coração regenerado. Eu creio na obra da cruz. Eu creio que vou para o céu. Eu creio que estarei no paraíso junto com esse ladrão que creu no Senhor Jesus. Amém? Amém. Isso. Nós vamos conhecer então o centurião, os soldados e o ladrão.
Nossos irmãos amam o Senhor, porque eles creram. Agora, o que me impacta, Kézia, é que Isaías fala que Jesus não tinha nenhuma formosura, nenhuma beleza. Ele estava transformado. Éder, se você estivesse lá à beira da morte, precisando ser salvo, e olhasse para um Salvador como Jesus Cristo, todo arrebentado, à beira da morte, você creria nele? Sim ou não? Difícil, né? Difícil, né? Por isso que a salvação vem do alto. Aquele ladrão recebeu a fé. Antes mesmo do terremoto, antes mesmo do mundo se tornar trevas, aquele ladrão creu, cara. Isso é obra de Deus, a salvação exclusiva de Deus. Eu fico impactado, porque aquele ladrão não tinha nada para crer. Olhava para Jesus e Jesus estava morrendo. Não é não? É obra de Deus. Agradeça a Deus, porque você pode ter fé no Cristo crucificado e ressurreto. Não é porque você aprendeu, não é porque você é bonzinho, não, é porque Deus te deu. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. O mundo vê a aparência, a feiura, a fraqueza da cruz. Os crentes veem isso também e acabam não crendo. Mas eu quero que você creia que é ali, na cruz, que Cristo salva. Não veja apenas com seus olhos. Quando você está ouvindo a mensagem da cruz, creia. 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 Eu penso, Marcos, que a cruz foi uma surpresa, grande surpresa para o reino das trevas. Eles não esperavam toda a reviravolta que veio depois. A cruz continua sendo uma grande surpresa para os salvos. Oh, eu fui salvo na cruz, o último lugar que eu pensaria ser salvo. Mas, infelizmente, a cruz não será surpresa tão somente, mas será desespero para aqueles que não creem nela. No último dia, Kelly, não sei se você e eu veremos, mas eu sei que haverá muitos crentes gritando de desespero, porque não creram. Você disse, quando eu disse que aqueles ladrões não se apresentam, você disse que queria ser o ladrão que foi salvo. E eu também digo, eu quero ser como ele, que crê. Que bom, né, Kelly? Graça. 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 Amém? Amém. Aquele ladrão repreendeu seu companheiro. Ele foi corajoso. Ele não apenas creu no Senhor, mas ele foi corajoso. Ele estava diante dos soldados romanos, sendo crucificado pelas autoridades ali, e ele estava ali, mas ele não se acovardou na sua fé em Jesus Cristo. Ele recebeu a fé, e ele, vendo tudo aquilo, ele não pulou para trás. Ele foi corajoso até a morte. Demorou horas ainda para ele morrer, mas ele não se arrependeu de ter crido. Ele permaneceu firme, ele não se acovardou. Tem muitos que ouvem a mensagem da cruz, começa e se acovarda. Os covardes, eu disse ontem, não entrarão
Apocalipse fala isso. Por isso, nessa igreja, nós não ficamos fazendo média. Quem crê e permanece e persevera, entrará. Mas aqueles que não creem, se acovardam, se acomodam, não entrarão. Eu estou grato a Deus em ver irmãos aqui que estão perseverando, crendo e se firmando. Eu quero dizer para a igreja que ainda que você esteja ouvindo a mensagem da cruz e tudo parece estar indo para trás, cada vez pior, creia. Creia. Do meu ponto de vista, lógico, humano, carnal, egocêntrico, tudo piorou. Mas pela fé, tudo melhorou. Do ponto de vista espiritual, tudo mudou. Eu tenho a salvação, eu tenho Cristo, eu tenho paz, eu tenho esperança. A cruz trouxe os verdadeiros valores para o ser humano. A cruz abriu os meus olhos para ver que as coisas que eu dava tanto valor para esse mundo não salvam. A cruz me fez fraco. Eu me sinto muito fraco. A cruz opera a fraqueza em mim, a morte em mim, para que eu aprenda a viver pelo poder de Deus. Deus quer fazer maravilhas, mas Ele vai usar um homem crucificado, que nada é, que Cristo é tudo para Ele. Então, você não fica triste se você ficou mais pobre, mais doente, menos prestígio, menos isto, não. É necessário, porque você não vai levar nada deste mundo, não são as coisas deste mundo, o valor verdadeiro não são. Não fique triste. A cruz tem que lapidar você, formar Cristo em você. O Evangelho centrado no Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação. Amém? Amém. Tá bom? Grave essa palavra, por favor. São mensagens assim que abrem os olhos do nosso coração, que vão nos transformando. Eu disse no aniversário da Bárbara que um dia eu queria trazer uma história impactante para ela. Eu li 11 livros sobre ele, que só contém ilustrações lindas, tocantes, comoventes. Mas Deus não deu nenhuma história. E não contém nenhuma história desses livros que eu li. Contém uma história, um testemunho de um soldado. Aqui eu não estou contando histórias. Estou falando do Evangelho, que é a cruz, que é Jesus. Amém? Amém? Feche seus olhos. Mediante aquilo que você ouviu,